Fala, gente, tudo bem? Aqui é o Jonaderson. Hoje eu quero trazer alguns vídeos sobre o AGGrid, esse framework de grid bastante poderoso, né? E eu vou utilizar ele junto com o Angular. Mas ele pode ser utilizado com outros frameworks também padrão, Vue.js, React e até mesmo JavaScript puro. Eu já estou com o meu projeto aqui, Angular, rodando, né? Ele já está funcionando, rodando normalmente. A primeira coisa que vamos fazer é instalar as dependências do AGGrid dentro do meu projeto. Então, eu vou aqui em documentação, vou abrir aqui, ó, igual eu falei, JavaScript puro, Angular, React, Vue.js. Então, vou abrir a documentação do Angular. Aqui ele pede para fazer a instalação do Angular, criar um projeto, rodar o projeto, e aí depois a gente vai instalar as dependências do AGGrid, que é esse cara aqui. Então vou aqui no meu terminal e vou rodar. Ele instala rápido. A internet é razoável, acredito que vai ser rápido também aí na sua. Se você tiver uma internet boa, lógico. Ou discada, sem chance. Está instalando. Enquanto ele está instalando, depois de instalar as dependências, a gente vai ter que importar o AGGrid Module, né, que é esse carinha aqui, ó, dentro do nosso App Module. Deixa eu ver se ele já instalou. Ok, já fez a instalação do pacote. Então a gente pode ir lá no nosso projeto. Eu venho aqui, App Module, abrir. Ok. Então eu vou até copiar o que coloco tá aqui, ó. Copia, cola aqui dentro de import, se dá um vírgula, ponto. Eu vou copiar esse cara. With components. Vou salvar. Ver se no meu projeto ele está compilando corretamente. Como é a primeira vez, ele está compilando o AGGrid, né, fazendo um reconhecimento, o Angular está fazendo esse reconhecimento e vai trazer ele certinho aqui no projeto. Às vezes, se der problema, se você já está com o projeto rodando e você instala as dependências, igual deu aqui, ó, tá vendo? Ele deu esse problema aqui. O que a gente faz? A gente cancela a instalação, para de rodar o projeto e roda novamente. Já serve. Não vou dar o menos O porque eu já tenho uma aba dele aqui aberta. Ele vai buildar novamente. Então, por que eu gosto bastante do AGGrid? Ele tem muitos recursos, dá para você fazer muita coisa com ele. Então, eles mesmos se intitulam como o melhor grid do mundo. Realmente eles são bem poderosos, dá para fazer muita coisa. Paginação, filtro, colocar checkbox dentro dele. Então ele é bem completo, dá para fazer bastante coisa com ele. Então eu gosto bastante porque dá para você criar temas, ele tem vários temas já prontos, então ele tem caras diferentes, então ele tem já uma versão para o Material, então ele tem a cara do Material Design, então é bem legal a questão de tema. Pronto. Rodou, viu que agora não tem mais o erro, não está rodando mais o erro aqui. Eu vou dar um F5 aqui, ó. Percebe-se que agora está rodando normalmente, tranquilamente. Eu estou aqui com a minha página HTML ainda default do Angular. Eu vou abrir aqui App Component. Eu não preciso de nada disso, então eu vou limpar tudo. Salvo. Voltando lá, está zerado. É isso que eu quero. Não quero que ele tenha nada. Então, vamos lá. Agora o que a gente vai fazer?
Bem, agora a gente vai importar os arquivos de CSS do AGGrid. Vem aqui, eu pego aqui esses dois imports, vou no projeto, estou no meu arquivo de CSS e eu vou trazer eles para cá. E se você reparar, você vai ver que aqui eu tenho um arquivo de CSS geral e eu tenho um aqui para o tema, que é um tema meio que padrão do AGGrid, é o Alpine. Então, o que eu vou fazer? Além de importar, eu preciso setar uma classe, ela se chama GTM Alpine, mas você pode colocar o nome que você quiser. Porém, você tem que fazer um include do AGTM Alpine, que está dentro desse AGTM Alpine Mixing. Então, feito isso aqui, desculpa, eu salvo. Ok, então o estilo tá tudo ok. Então, o que eu vou fazer agora? Já importei o CSS, eu vou inserir agora o meu componente. Então, eu vou aqui, ó, tem um arquivo aqui, HTML, deixa eu só ver onde é que ele tá. Aqui. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo já, certo? Copiei, vou dentro do meu HTML. Percebe que aqui dentro da classe eu referencio aquela classe que a gente criou lá no Styles, né? Com o tema que a gente escolheu. Aqui eu seto o widget e o height, posso setar dentro do arquivo de CSS do componente mesmo, tá? E aqui eu tenho duas propriedades, que são as linhas, né? O raw data, que são as linhas que vão exibir os conteúdos, e as colunas. Quais tipos de colunas que vão ser. Então, eu vou salvar esse cara, vou abrir aqui o component, e dentro do component eu vou pegar aqui minha colinha, eu vou inserir um outro carinha aqui. Aqui, certo? Eu tenho duas variáveis. Uma, ela me recebe aqui um array de objetos e que ela tem aqui o nome das colunas, né, header name, e o field. O field é a referência do que ele vai exibir naquela coluna. Então, eu preciso dizer que eu vou pegar tudo que for referente a make, né, aqui ó, make. Então, dentro da linha, ele vai pegar tudo que for referente a make e colocar naquela coluna, um abaixo do outro, né, para poder ele fazer as colunas certinho. Então, eu fui lá, deu um nome para ele, ó, é make. Qual o field que ele vai pegar? É o field de make. Né? Então, eu tenho um outro objeto aqui que é o raw data, que tem realmente o conteúdo em si do AGGrid, e ele vai exibir. Então, ó, make, model, né? E eu tenho o price, que é o preço de cada um desses itens aqui. Quando eu salvar, for lá no meu projeto, ele está carregando, ele me trouxe exatamente o AGGrid aqui, ó, bonitinho, as colunas, com o header aqui, make, model e price. Então, eu vou até melhorar isso aqui, está muito alto, vou colocar aqui 400. Então, ele já montou aqui certinho com o tema Alpine, que é um tema padrão do AGGrid. Tem outros temas, depois a gente vai explanar um pouco melhor isso aqui. E tem alguns detalhezinhos para esse tipo de tabela aqui. Eu estou fazendo a tabela mais básica, mais simples, né? Mas ela tem muitas coisas, muitos recursos, e a gente vai ver elas mais para frente. Então, eu vou aqui. Dentro de columns defs, eu vou inserir uma propriedade chamada sortable e vou dizer que ela é true. E eu vou inserir outro filter, dizer que ele também é true, certo? Vou salvar, ele vai rodar. E agora o AGGrid ele tem duas coisinhas a mais aqui dentro do header. Eu posso ordenar a tabela, então eu posso deixar ele como default,
ordenar por ordem crescente e decrescente. Isso vai funcionar para só para esse cara aqui, o make, que foi o que eu selecionei. E eu tenho também aqui um filtro, que eu posso filtrar, dizer que eu quero somente, ó, Toyota. Ele foi lá e já filtrou para mim. Quero Porsche. Ele foi lá e filtrou para mim. E aí eu quero que funcione nos outros. Eu faço a mesma coisa para os outros. Aqui, ó, seu tempo, filtro. Aí ele vai fazer a mesma coisa para todos, ó. Quero ordenar por modelo, aqui ó, Celica, Mondeo, Boxster, ou por preço. Quero ordenar por preço, pelo mais do maior para o menor, do menor para o maior. Aqui o que está default, né? E aí eu consigo fazer também aqui, ó, filtro, que é o Mondeo. Então, simples, bem simples. Uma propriedade que se adicionou lá no objeto, ele já inseriu tanto o filtro quanto a ordenação, e aí facilmente você consegue melhor manipular os seus dados aqui. A princípio é só isso. Tem muitas outras coisas que dá para se fazer. Dá para estilizar células, inserir ícones, inserir imagens, criar outra tabela dentro de uma célula. Então dá para fazer muita coisa com o AGGrid. Mas por hoje a gente fica aqui com isso e a gente vai aprender mais coisas sobre ele. Até mais.